Neil Peart, o saudoso batera do Rush, é o personagem de mais um episódio da série Que Falta Faz. E ele faz muita falta, e não só como baterista. É a respeito disso que eu vou falar daqui a alguns segundos. Presta atenção. Fala batera, eu sou Ivan Buzik, baterista do Dr. Sin. Que batera você é? Nunca fez aula? Tá começando absolutamente do zero? Tá à procura de um método sério, comprovado? Você é um batera avançado? Gostaria de inserir no seu estilo ideias novas, levadas diferentes, técnicas que vão te levar para o próximo nível? Você sempre quis tocar a bateria, mas nunca teve tempo ou oportunidade? A oportunidade que você precisava, eu estou te apresentando agora. O Ivan Buzik Curso Bateria foi feito pensado em vocês todos. Você já deve ter ouvido falar do meu curso 100% online de bateria. Eu tenho muito orgulho que o meu curso está sendo um sucesso dentre os bateristas novos e também os experientes. Tem gente começando do zero, até mesmo sem um instrumento, sem bateria, sem nada, apenas com um par de baqueta, o que é muito legal. E também tem os mais experientes que agora estão somando a tudo que eles já sabem, tudo que eu aprendi em 35 anos como baterista, eles estão somando na técnica deles. Isso é muito bacana. Mas agora eu vou te falar algo muito sério. Durante o confinamento, meu curso está tendo mais de 50% de desconto. E como você sabe, o confinamento está acabando e, obviamente, o desconto. Então aproveite, são os últimos dias com mais de 50% de desconto em 10 vezes. Eu, se fosse você, aproveitaria essa oportunidade. Ela é única, não vai acontecer novamente. Agora é a hora. Você terá aulas comigo, Ivan Buzik. Ao longo desses mais de 30 anos, eu criei um método revolucionário e eficiente. 8 módulos, mais de 40 aulas, vários bônus. Acesso vitalício, acompanhamento via WhatsApp direto comigo, para qualquer tipo de dúvida e suporte. Faço questão que você aprenda a bateria da maneira certa, sem erros e sem dor. Mais de 50% de desconto em 10 vezes. Mais de 40 aulas, vários bônus e acesso vitalício. Você vai poder ver, rever, tudo no seu próprio ritmo. Suporte via WhatsApp comigo mesmo. Estarei ao seu lado, toda hora, passo a passo, vou acompanhar a sua evolução. Só não vou conseguir segurar esse desconto de quarentena por muito tempo mais. Então não desperdice essa oportunidade única. Então clique agora no link abaixo e vamos juntos pra batera. Meu amigo e minha amiga, não tem como a gente não lembrar do Neil Peart e sentir um misto de saudade, admiração e orgulho de ter presenciado a obra e a vida de um dos personagens mais incríveis da história da música, né? Antes de eu falar a respeito disso, você vai fazer sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa loja, você sabe que tem uns produtos muito legais. E a gente tem que sempre relembrar o Neil Peart, porque, primeiro, o impacto dele nas nossas vidas como apreciadores de música. Não apenas nos discos, mas nos shows, no palco, né? Quando a gente assistiu os shows do Rush aqui no Brasil, os DVDs, os inúmeros DVDs que a banda tem, a agilidade, a energia e principalmente a criatividade dele em compor as conduções do Rush era uma coisa absolutamente hipnotizante. O Neil Peart, ele conseguiu criar um estilo que misturava em um mesmo caldeirão rítmico hard rock e jazz. Só que tudo tocado assim com uma potência fora do normal. Muita gente fala, o Neil Peart era um cara começou a ser influenciado pelo John Bonham e pelo Keith Moon. Cara, bobagem, imagina. O começo do Neil Peart, quando ele entrou no Rush,
ele era uma mistura do Bill Bruford, batera que foi do Yes e do King Crimson, com o Ian Pace. Se você ouvir, por exemplo, logo de cara, se você ouviu o Fly By Night, você tem essa exata sensação. E eu tenho certeza que o Neil Peart ele vai ser lembrado pelo resto da eternidade como um dos mais estupendos bateristas de todos os tempos, e não só de rock. Não dá, por exemplo, para medir a influência que ele teve, principalmente em bateristas igualmente famosos, né? Vou dar um exemplo, o Mike Portnoy, por exemplo. E vou dar 2 exemplos de bateras brasileiros que foram muito influenciados por ele, embora eles façam sons diferentes. O Aquiles Priester e o Eloy Casagrande. Não tenha dúvida que os dois foram muito influenciados pelo Neil Peart. Eu vou interromper esse papo, que é um pouco triste, mas para trazer uma notícia muito legal. Nós temos um novo parceiro agora, que é o pessoal da Urban Boards, e eles estão lançando no Brasil esse tênis sensacional do Neil Peart. Exatamente, é o tênis que ele usava nas turnês, cara. E ele é especial, evidentemente, para baterista, mas qualquer pessoa pode usar. Ele é feito com nylon de dupla frontura em um laminado de PU. E ele tem um forrado aqui de poliéster, né, que é muito legal, com hidrorrepelente. E na palmilha foi colocada uma nanotecnologia sensacional de ponta para inserir alguns óleos de 2 plantas com capacidade bactericida e anti-inflamatória, que é a melaleuca e o bushsweet. Você lembra quando eu contei naquele vídeo do Neil Peart que ele teve um problema de fungos seríssimos no pé, que davam uma dor absurda? Pois é, cara, isso aqui agora foi resolvido, esse problema, justamente com essa tecnologia. Então você, inclusive, se você esfregar uma palmilha na outra, você consegue até sentir o aroma dessas plantas. E essa sola de borracha aqui, ó, natural, ela foi desenvolvida depois de 7 meses de pesquisas e testes. Por quê? Para que ela tenha uma aderência perfeita no pedal e, ao mesmo tempo, ela permita que o pé deslize com facilidade, principalmente para quem usa pedal duplo. Inclusive, eu li algumas declarações de bateristas famosos, inclusive do Dennis Chambers, que é um batera espetacular, que ele disse que o tênis parece uma luva para os pés. Então, esse solado aqui é simplesmente sensacional para quem gosta tanto de usar o pedal da maneira tradicional, que dá aquela grande aderência, como também para quem gosta de usar pedal duplo, né, que precisa ter aquele deslizamento muito fácil. Você pode comprar esse tênis lindo, confortável e de qualidade sensacional com 10% de desconto exclusivamente aqui no nosso canal. Basta que você clique no link abaixo e use o nosso tradicional cupom Registadeu Indica, que vai te dar 10% de desconto no valor do tênis, tá bom? Então, para você que é baterista, que está treinando em casa, que está tocando em casa enquanto a gente não consegue fazer shows ao vivo, é uma excelente oportunidade de você ter um produto sensacional. E aí, quando você for fazer os shows, aí você vai deslanchar, né? Então não perca essa oportunidade, mas não esquece, clica aqui no link e antes de finalizar a compra, preenche o cupom Regis Tadeu Indica, tudo junto e tudo em minúsculas, tá bom? E aí você vai ter esses 10%, beleza? E ele tinha uma característica impressionante, cara. Normalmente, solo de bateria é um troço meio chato, né? Mas no caso dele, era uma coisa impressionante, você ficava prestando atenção o tempo todo, cara. Por quê, cara? Porque ele fazia desses solos verdadeiras composições, com começo, meio e fim. A grande maioria dos bateras, quando vai fazer solo, dá uma enganada no público. Por quê, cara? Porque eles ficam fazendo exercícios de aquecimento, e eles transformam isso com uma mise-en-scène toda em solo. Mas se você analisar bem, a grande maioria dos bateras faz exercícios e que são transformados daquela coisa pirotécnica, aquela coisa toda. No caso do Neil Peart, não, cara, eram composições, cara. Você pode reparar. E você sabe uma coisa que é curiosa? É claro que eu vou contar isso com mais detalhes quando eu fizer um aposto que você não sabe do Rush.
Mas existiu uma real possibilidade, cara, de o Neil Peart não ter sido aprovado no Rush. Olha como a história ela é feita de pequenos detalhes, né? Eu sempre falo isso. Quando o Neil Peart foi fazer o teste para entrar no Rush, o Alex Lifeson não gostou. Pois é. Ele não gostou, o ensaio, essa primeira audição, cara, foi muito ruim, né? O próprio Neil Peart contou isso uma vez numa entrevista que eu li, cara. Essa primeira, essa audição foi muito ruim. E o Alex Lifeson, cara, ele ficou muito mal impressionado com o Neil Peart. Por quê? Primeiro porque a audição foi ruim. Segundo, cara, o Neil Peart, ele apareceu nessa audição, cara, com uma roupa ridícula, com uma camiseta regata, um short, uma bermuda, um calção, né? Não tinha bermuda naquela época, era um calção muito mulambento. E ele chegou pra fazer a audição, cara, ele botou a bateria dele, cara, dentro de umas latas de lixo e colocou na caçamba de uma caminhonete caindo aos pedaços, cara. Na hora que o Alex Lifeson viu aquilo, ele falou, meu, não vai rolar, né, cara? E lembre-se, né, o Rush já tinha lançado o primeiro LP com o John Rutsey, né? Que depois saiu por problemas de saúde, diabetes, aquela coisa toda, que eu vou contar isso no Aposto que você não sabe do Rush. Mas o que acontece? E aí, quem forçou a barra pro Neil Peart foi escolhido foi o Geddy Lee. Porque o Geddy Lee simpatizou com o cara, né? Ele batendo um papo ali, o Geddy Lee sacou que ele era um cara que gostava muito de literatura, e o Geddy Lee também. Então, cara, o Geddy Lee teve que ficar convencendo o Alex Lifeson que eles deveriam fazer uma segunda audição com o cara, que o Alex Lifeson não queria. E aí eles fizeram a segunda audição, e aí sim, o Alex Lifeson, meio a contragosto, falou, ok, vamos em frente. E aí resultou no Fly By Night, que você sabe, aí aquela carreira. Mas o Neil Peart correu o risco de não ter sido aprovado no Rush. Você já imaginou o que teria acontecido? Pois é. Aliás, como eu disse num vídeo que eu fiz em janeiro passado, como homenagem ao Neil Peart depois que ele faleceu, ele tinha um outro traço na característica dele que é muito raro você encontrar em bateras que já tem um nível de fama absurdo. Ele tinha a humildade suficiente de, mesmo sendo quem ele era, já famoso, já estabelecido, de continuar a estudar e a se aprimorar. Isso é uma outra coisa que eu vou contar num Aposto que você não sabe do Rush. Na época em que ele estava organizando aquele tributo ao Buddy Rich, ele conversando com o Steve Smith, que era era o batera do Journey, e tocou com o Gianluca Ponty, um cara super requisitado. Ele vendo o Steve Smith tocando no tributo, ele ficou impressionado de ver como é que o cara tava com uma outra pegada, absurdamente mais técnica e tal. E aí ele foi conversar com o Steve Smith e ele falou, cara, olha, eu melhorei muito depois que eu passei a estudar com o Fred Gruber, que era um professor super renomado entre os bateristas. E o Neil Peart, cara, ele não teve a menor dúvida, cara. Ele foi lá e se matriculou como aluno do Fred Gruber. E anos depois, ele voltou a estudar, a se aprimorar ainda mais, sendo aluno de um discípulo do Fred Gruber, que também tinha sido aluno dele, que era o Peter Erskine, que é que é mundialmente conhecido no tempo que ele foi batera do Weather Report. Aí você sabe, né? Rolou aquela tragédia, morreu a filha em 97, e menos de um ano depois, a esposa dele morreu de tristeza. E a banda acabou. A banda acabou depois do Test for Echo. Acabou. Ele falou, meu, não dá, eu não vou conseguir mais continuar tocando. E aí o que ele fez, cara? Ele usou aquela dor que ele estava sentindo, que é um negócio que, cara, não dá para você imaginar.
E ele decidiu, de uma certa forma, sair pelo mundo, né? Aí fez aquela viagem de moto, longuíssima, assim, quase... Ele rodou por quase 100 mil quilômetros dentro dos Estados Unidos. E ele usou essa viagem, cara, para exorcizar a dor, né? E foi exatamente isso que deu ânimo, deu força pro cara, depois que ele fez isso, de retornar ao Rush. E os caras ficaram esperando ele. Mas o que você tem que entender é o seguinte, cara, depois do Test for Echo, a banda tinha acabado. Tanto que essa viagem dele, esse período, durou 5 anos. Agora, meu amigo, eu vou interromper um pouco esse nosso papo, que é um papo triste, né? Mas vamos tentar encontrar uma maneira legal de celebrar a obra do Neil Peart. E eu tenho uma promoção muito legal em parceria com a editora Belas Letras, que é uma editora sensacional. Já está em pré-venda o 2º volume desse livro aqui, ó, o Música para Viagem, tá? Isso aqui é o volume 1. E já está em pré-venda o volume 2. E esses 2 livros, eles contam a história de uma viagem que o Neil Peart fez, uma viagem de carro, de Los Angeles até um parque chamado Big Bend, se eu não me engano. E nessa viagem, cara, nesse livro, aliás, ele fala um pouco de todas as músicas, cara, e as histórias que marcaram a vida dele, cara. E esse relato é um relato muito pessoal, é um livro muito legal de ler. Inclusive, o primeiro volume ele vem com uma coisa muito legal, que é um paper toy. Olha que bacana, olha que legal isso aqui, cara. Para você montar a bateria, né? E também montar o próprio Neil Peart aqui, ó. Olha que legal isso aqui, cara. É bacana isso aqui. É bem pra fã mesmo. E é um livro, cara, que você lê com um prazer muito grande, porque é um relato muito pessoal. E você acaba meio que entendendo como é que funcionava a cabeça de uma forma musical dele, né? O quanto de sons diferentes ele ouvia. Então, esses 2 volumes aqui lançados pela Belas Letras, a gente tem uma promoção aqui muito legal para você, vamos dizer assim, honrar a memória do Neil Peart. Quem comprar esses 2 volumes vai ganhar um kit especial, cara, com uma camiseta exclusiva, né? Tamanho único, que é tamanho G, né? Porque tá todo mundo em casa aí, todo mundo engordou, né? Vamos falar a verdade. E assim, e essa promoção é por tempo limitado, tá ok? Você vai clicar aqui no link aqui embaixo, você vai usar aquele cupom, lembra que eu falei nos outros vídeos, que é o Regis Tadeu Indica, e você vai ter um hiper desconto, cara. Aliás, a Belas Letras, ela tá com um monte de descontos, em assim, por causa do mês de julho agora, que é o mês do rock, né? Ela tá com um monte de descontos, cara, em todos os livros que tem a ver com o gênero, tá? Mas você presta atenção, você tem que ir lá, faz a compra e aí depois você usa o cupom Regis Tadeu Indica, você preenche lá, Regis Tadeu Indica, tudo em minúsculas. E aí você vai ganhar um desconto extra. Pô, mas espera aí, não só nesse, mas como em todos os livros de rock da Belas Letras, cara. Pô, muito legal, né? Agora, você tem que ter, evidentemente, um pouco de paciência, porque quem comprar esse kit só vai receber em agosto. Por quê? Porque a editora colocou agora em pré-venda. Sacou? Então, não bobeia. Clica aqui embaixo nos links para você adquirir essa pechincha, cara. E clica também num outro link que eu tô colocando aqui na descrição do vídeo, cara, para você comprar todos os livros do Neil Peart, traduzidos e com desconto. Na boa, é uma maneira muito legal de você honrar a memória desse músico extraordinário, cara. É lendo cada um dos livros que ele lançou e entender a personalidade e a alma do cara. Vale muito a pena, mas, meu, pelo amor de Deus, não esquece de usar
o cupom de desconto. Coloca lá, Regis Tadeu Indica, tudo em minúsculo, tá bom? Para você ter o super desconto e você passar um tempo muito legal lendo, que é uma coisa que enobrece a alma de qualquer pessoa, tá bom? E o Neil Peart, além de ter sido o letrista do Rush, porque ele é um cara viciado em literatura, principalmente as letras do Rush versavam muito sobre ficção científica, aquele universo fantasioso, mergulhado em filosofia e em humanismo também. Ele também usou esse fascínio dele por livros, pela literatura, para se transformar num escritor, e num escritor dos bons. Ele lançou 5 livros, e em cada um deles você tem memórias e anotações de vida a respeito da imensa cultura que ele tinha e da própria vida dele, né? Principalmente na hora que ele relatava tudo que aconteceu com ele nas viagens de moto, nas viagens de bicicleta, tudo isso de uma certa forma, se você lê cada um desses livros dele, você vai ter a nítida sensação de você estar em contato com um cara que estabeleceu uma espécie de comunhão com o universo que o rodeava. E isso é realmente um diferencial dentro do show business, né? Os livros são fascinantes nesse sentido, sabe? De mostrar como o Neil Peart era muito mais do que um baterista, assim. Ele era uma alma multifacetada, vamos dizer assim. Por isso, meu amigo e minha amiga, a gente sempre vai lembrar do Neil Peart. Pela excelência dele como instrumentista, que era uma coisa fora do normal, né? É uma coisa quase extraterrena. E também pela maneira com que ele encarou a dor e o sofrimento e transformou isso num grau de maturidade que muito pouca gente conseguiria fazer. Então, meu amigo e minha amiga, esse então foi o nosso personagem nesse episódio aqui da série Que Falta Faz. Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, não esquece de visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais. E eu volto muito em breve aqui, dentro dessa série, com mais um personagem que faz muita falta nos dias de hoje. Um abraço para você, para sua família e para os seus amigos. Sempre com muita saúde. Até mais.